Bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa audiência pública das metas fiscais do segundo quadrimestre, apresentando aqui a secretária executiva Amanda Gouveia, ao secretário Luciano Brasileiro, que vão fazer as explanações. Então, declaro aberta a audiência pública. Vereadores presentes aqui, vereador Felipe Nascimento, vereador Biai, vereadora Dete Silva, vereador Bruno de Melo, vereador Irmão Biá, vereador Tony Magalhães, vereador Everaldo Silva, vereadora Denise Almeida, Misael Prestanista, Vladimir Labanca, Jesuíno Araújo, Jojó Guerra e Vinícius Castelo. Então vamos iniciar e peço ao secretário Luciano Brasileiro que inicie a audiência pública. Bom dia a todos e a todas. Saúdo o presidente da Câmara Municipal de Olinda, vereador Saulo, em nome do qual saúdo os demais vereadores e vereadoras aqui dessa Casa Legislativa. Inicialmente, cabe esclarecer, como sempre nós fazemos, o marco legal que determina essa audiência. É a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio do ano 2000. No seu artigo 9º, parágrafo 4º, que define que, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição, ou equivalentes nas casas legislativas estaduais e municipais. Esse quadrimestre, segundo, alcança o período de janeiro de 2023 a agosto de 2023. E o que nós vamos apresentar é o relatório de execução fiscal, ou seja, o relatório da execução do orçamento de 2023, da Lei Orçamentária Anual aprovada pela essa Casa para execução fiscal nesse exercício em andamento, de acordo com o anexo 1º do artigo 54 e 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sinto um pouco prejudicado em termos de apresentação, pelo fato da gente não poder estar apresentando através de projetor de multimídia. Porém, eu já disponibilizei para essa Casa o relatório. Primeiro quadro que nós vamos apresentar é a despesa total com o pessoal do Executivo. A receita corrente líquida, no período de setembro de 2022 a agosto de 2023, período dos últimos 12 meses, a receita corrente líquida aferida nesse período foi de R$ 850.617.325,38. A LRF, no seu artigo 22, estabelece como limite máximo 54%. 54% aplicado em cima dessa RCL de 850 milhões, totaliza R$ 459.333.355,71, como limite máximo a ser aplicado com gasto de pessoal. Nesse período, o Poder Executivo aplicou R$ 442.322.376,11, o que equivale a 52,71%, abaixo do limite máximo de 54%, estabelecido no artigo 22 da LRF. O segundo quadro a apresentar é o quadro de aplicação do aporte
que é feito mensalmente à Previdência do município. Nós sabemos que a Previdência tem duas massas, dois fundos devidamente segregados, um fundo financeiro e um fundo capitalizado. O fundo financeiro, como todos já sabem, porque desde a primeira vez que nós apresentamos em audiência similar a essa, resultado de quadrimestres anteriores, sempre destacamos que o fundo financeiro ele é deficitário. Para tanto, é necessário que mês a mês o Poder Executivo aporte recurso para que possa ser liquidada e paga a folha dos inativos. A esse quadro eu apresento o crescimento desse aporte a partir de 2020. No ano de 2020, aplicamos R$ 79.943.219,51. 2021 foi aportado R$ 81.329.753,13. 2022, R$ 76.067.330,97. E em 2023, aí nos dois quadrimestres, aplicamos R$ 61.607.187,01. O que implica em dizer que, mantendo essa média de aporte nesse quadrimestre, provavelmente vamos chegar em dezembro de 2023 com um aporte na ordem de R$ 90 milhões aportado pelo Poder Executivo no Fundo Financeiro da Previdência do município. O próximo quadro é o quadro de limite de despesas da operação de crédito. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em particular, o inciso 1º do artigo 7º da Resolução 043/2001 do Senado Federal, estabelece como limite legal para a operação de crédito do município o percentual de 16%. A receita corrente líquida aferida no período de setembro de 2022 a agosto de 2023, ou seja, nos últimos 12 meses, totalizou R$ 850.617.325,38. 16% dessa receita corrente líquida totaliza em R$ 136.098.772,06. Olinda, até o fechamento do primeiro quadrimestre, não tinha efetivado nenhuma operação de crédito. Agora, com o fechamento do Finisa, um financiamento que majoritariamente ele está sendo investido na requalificação dos binários Getúlio Vargas e Canto Pessoa, cujo projeto se chama Projeto Novo Caminho, aprovado aqui por essa casa, a captação desses recursos. Hoje, totaliza de 45 milhões aprovados nesse programa, o recebimento de 8 milhões para fazer face inicial aos gastos desse investimento Novo Caminho. O próximo quadro é o quadro de antecipação de receitas. O limite legal no artigo 10º da Resolução 43 do Senado Federal, de 2001, estabelece 7% da receita corrente líquida, o que daria R$ 59.543.212,78, passíveis de ser, com autorização da Casa, antecipado como receita do exercício posterior. Olinda não fez, Poder Executivo, nenhuma antecipação de receita.
O próximo quadro das metas fiscais é a previsão / realização da arrecadação. A previsão anual das receitas correntes para o exercício de 2023 totaliza em R$ 1.023.650.400. Valor esse encontrado na Lei Orçamentária Anual, aprovada aqui por esta Câmara, sancionada pelo prefeito no ano passado para execução esse ano. O valor realizado até o segundo quadrimestre, eu peço aos vereadores que estão com esse relatório que corrijam aí, por favor. Tem aí terceiro quadrimestre, não é terceiro, é segundo quadrimestre. Onde tem um 3 aí, por favor, coloquem segundo quadrimestre. R$ 672.634.417,40, o que representa 65,71%. Se a gente fosse analisar de forma linear, era para termos aí 66,66. Como a gente teve 65,71, mostra que, comparativamente com a receita prevista, Olinda até então arrecadou menos. Mas na frente, quando eu estratificar essas receitas, eu vou apresentar as rubricas que contribuíram para esse déficit de arrecadação. Próximo slide, eu começo já a estratificar, apresentando logo todas as rubricas de receitas por sua natureza. A primeira, refere-se às receitas tributárias, IPTU, ISS, Imposto de Renda retido na fonte e demais taxas e contribuições. Prevista nessa LOA para 2023, um total de R$ 203.074.000. Realizamos R$ 170.531.896,50, 83,97. De forma linear, era para termos 66,66%, temos aí 83,97%, o que mostra, de forma relativa, que cresceu a arrecadação própria do município. E isso, no diagnóstico interno, se deve, em muito, à aprovação da gestão do governo professor Lupécio, que é um homem comprometido com seus contribuintes, com a população de Olinda. Contribuições do Fundo Previdência. Contribuições. Aí, basicamente, é a contribuição para o Fundo da Previdência e a contribuição da iluminação pública. Totaliza R$ 46.322.000, previsto na LOA 2023. Arrecadamos R$ 35.564.224,34, 76,78%. Também acima dos 66,66, mostrando também eficiência da Fazenda do município na arrecadação dessas rubricas. Receitas patrimoniais, receitas advindas de recursos da arrecadação de laudêmios e aplicações financeiras. R$ 32.832.000 previstos. Realizamos R$ 28.530.277,97. Também são consideradas receitas próprias que nós arrecadamos acima, uma análise relativa, acima do índice linear, que seria 66,66. Próximo grupo de rubricas são as transferências correntes dos entes Estado e Governo Federal. Aí temos, basicamente, FPM, Fundo de Participação dos Municípios, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, IPVA, Imposto de Propriedade de Veículos Automotores, e IPI, Imposto de Produtos Industrializados. Previsto R$ 324.089.200.
arrecadado R$ 193.473.658, 59,70%. Também, numa primeira análise relativa, a gente nota que essa arrecadação está abaixo da arrecadação que se esperava, volto a enfatizar, relativamente, com base numa análise linear. Dividir a receita prevista por 3, como estamos falando, são 3 quadrimestres, como estamos falando de 2, então teríamos aí 66,66%. O que mostra que nessas transferências correntes, Olinda arrecadou menos dos governos estadual e federal do que previsto no seu orçamento até então. E, por fim, receitas de capitais, que é as receitas previstas oriundas de convênios. Está previsto R$ 136.639.483 e Olinda até então realizou o recebimento de R$ 12.652.859,71, 9,26%. O próximo quadro, eu estratifico, segrego ainda mais as receitas. Nesse quadro, eu estou segregando aí as receitas próprias. Peguei aí as 3 principais receitas, IPTU, ITBI e ISS. IPTU, R$ 42.883.000, arrecadamos R$ 29.088.019,79, 67,83%. ITBI, R$ 8.750.000, arrecadamos R$ 7.921.145,44, 90,42%. E o ISS, Imposto sobre Serviço, previsto R$ 86.058.000, arrecadamos R$ 70.059.481,13, ou seja, 81,72%. O próximo quadro, eu apresento a análise segregada das receitas oriundas das transferências do Estado e do governo federal. As principais, FPM, previsto R$ 130.243.600, realizado R$ 88.550.784,57, 67,99%. ICMS, R$ 159.284.000, recebemos R$ 68.079.688,94, 42,74%. Já se percebe aí a grande queda na arrecadação do repasse do ICMS. Realmente, Olinda tem enfrentado uma situação muito difícil, amenizada, de certa forma, pelo aumento da arrecadação própria, mas essa frustração, ela já representa quase 30 milhões no repasse do governo do Estado, referente ao imposto de circulação de mercadorias e serviços para o município de Olinda. IPVA, R$ 33.961.600, já arrecadamos R$ 36.625.707, ou seja, 7,84% acima do previsto. Acreditamos que isso se deu muito a algumas concessionárias que se instalaram aqui no município de Olinda. Isso faz com que mais carros sejam vendidos dentro do município, consequentemente, carros emplacados no município geram IPVA para o município de Olinda. O IPI exportação, R$ 600.000, recebemos R$ 217.478,06.
O FEP, que é um royalty do Fundo Especial de Petróleo, 2.818.000. Olinda arrecadou 1.782.496,90, que representa 63,25, próximo aos 66,66. E o Fundeb, que é uma outra grande frustração de receita. Né? Estamos com uma arrecadação do Fundeb de prevista de 140.485.000. Esperávamos, até o final de agosto, já ter arrecadado mais ou menos 100 milhões de reais. E o governo federal só repassou R$ 87.834.075,49. Fato esse que tem deixado bastante preocupado todos os secretários da Fazenda no Brasil, bem como todos os secretários e secretárias da Educação, porque isso impacta diretamente no índice de gasto com pessoal, essa redução em particular de receita, e impacta no repasse para garantia de pagamento dos salários dos professores. Lembrando que Olinda é o município, principalmente na região metropolitana, que tem dado sempre o piso dos professores para todas as faixas. E esse ano, diferentemente de muitos municípios em Olinda, no estado de Pernambuco, Olinda, já no primeiro quadrimestre, garantiu para os professores, com a lei aprovada aqui pelas senhoras e pelos senhores vereadoras, uma alíquota de 15% de aumento. Obviamente, a gente repassou, esperando captar esses 140 milhões, o que nos daria a aplicação de mais ou menos 80 milhões para pagar esse recurso de salário dos professores. Todos sabem que os municípios são obrigados a aplicar no Fundeb, né, de recurso oriundo do Fundeb, no mínimo 70% para pagar os salários dos professores. Olinda, com essa baixa na arrecadação, o que seria uma aplicação compulsória de 70%, vai passar para mais de 90%. Ou seja, praticamente todo o recurso recebido do Fundeb vai ser aplicado para pagar salário dos professores. Exatamente, presidente. O próximo quadro, a contribuição da iluminação pública. Previsto 19.462.000, arrecadamos 17.453.999,96. Todos nós sabemos de algumas frentes que a Secretaria da Fazenda, junto com a Procuradoria de Negociações, abriu com a empresa Neoenergia, para garantir que toda a contribuição de iluminação pública arrecadada pela concessionária fosse repassada para o município. E conseguimos que isso seja feito, não só repassado esses recursos de forma tempestiva, como também que seja periodicamente enviado para nós da Fazenda todos os relatórios destes recebimentos, para que não restem dúvida de que essa contribuição não deixe de entrar nos cofres do município. A receita oriunda das taxas, previstos 32.721.000, arrecadamos 35.972.284,13 reais, o que já apresenta um aumento na arrecadação de 9,94%, previsto para todo o exercício.
O próximo quadro, a gente apresenta a aplicação compulsória dos recursos arrecadados na educação. Todos sabem que o mínimo constitucional a ser aplicado é de 25%. A receita vinculada para a educação de R$ 374.625.984,84, 25%, implicaria em R$ 93.656.496,21. Olinda aplicou R$ 102.237.059,55, 27,29%. Isso mostra, senhor presidente, e demais vereadores e vereadoras, como o governo, a gestão do professor Lupécio, leva a sério a aplicação de seus recursos na educação. Eu lembro que o ano de 2020, muitos municípios tiveram que recorrer aos tribunais de contas dos seus estados e também juridicamente, porque no ano da pandemia não atingiram esse índice de 25%. Olinda atingiu esse índice de 25% durante todo o período da pandemia, 2020 e 2021. Atingiu o ano passado, 2022, e esse ano já está com 2,29% acima do mínimo exigido, o que representa mais de 11 milhões aplicados na educação. A aplicação dos recursos da saúde, igualmente, aplicação compulsória, constitucional. A legislação imputa 15%, obrigatório de aplicação. Nossa receita vinculada à saúde de R$ 367.822.377,57. O valor a ser aplicado, R$ 55.173.356,64. Olinda aplicou R$ 62.739.624,45, ou seja, mais de 7 milhões do que o mínimo obrigatório, totalizando 17,06%, demonstrando também, igualmente, que a gestão do professor Lupécio garante à saúde do município uma aplicação maior do que o percentual obrigatório. O próximo slide, a gente mostra o lado estratificando o lado por secretaria, o lado da aplicação dos recursos, ou seja, as despesas. Não vou me alongar falando desses números, lendo esses números, apenas destacar alguns percentuais de algumas secretarias. Por exemplo, Secretaria de Patrimônio, Cultura e Turismo. Todos sabem que boa parte do orçamento da Secretaria de Cultura e Turismo é aplicada no primeiro quadrimestre, por conta do Carnaval. É por isso que está acima do 66,66, 74,32. A Secretaria de Educação, e eu falei porque a gente aplicou mais, né, esse ano já, de que o índice obrigatório de 25%, daí a gente já ter executado boa parte do orçamento previsto. Então, estamos aí com a Secretaria de Educação com 78,94%. Na próxima página, eu destaco a Secretaria de Gestão Urbana, 81,33%, porque também boa parte dos serviços de manutenção urbana são realizados no primeiro semestre, haja vista o período de chuvas, onde a Prefeitura
investe bastante nos serviços de micro e macro drenagem, como, por exemplo, a limpeza dos nossos canais. Assim, encerro a apresentação e, desde já, me coloco à disposição de todas e todos aqui presentes. Obrigado. Abro agora a palavra para o vereador que queira. Vereador Felipe, satisfeito. Vereadora Dete. Vereador Antônio Magalhães. Vereador Vladimir Labanca. Quer falar? Pode começar. Vai falar, tu? Quer falar? Pronto. Vereadora Dete Silva. Bom dia a todos novamente, né? O nobre secretário da Fazenda. Eu estava aqui escutando e vendo aqui os valores e me chamou muita atenção quando o secretário falou sobre a questão da saúde, né? Do investimento da saúde, que a gestão se preocupa muito com esse investimento. Eu fico muito preocupada porque é tanto dinheiro na saúde e a gente chega no posto, secretário, não tem remédio. A situação do posto é terrível. E é preocupante, com tanto dinheiro e os postos se encontram totalmente abandonados, né? O secretário também falou sobre a questão do recurso de drenagens dos canais. E a gente anda também na cidade e a gente vê os canais totalmente sujos, né? Entupido, porque não teve realmente limpeza. Aí a gente vê a questão de arrecadação também de IPVA, da questão dos veículos, e a gente anda também na rua e vê a rua cheia de buraco. Então, é preocupante porque a gente vê o recurso e vê a cidade sem manutenção, né? Vê a educação de uma forma terrível também, né? Já teve várias denúncias de questão de alimentação azeda, né? Até com bicho já teve. E fico preocupada de ver tanto recurso e mal investido. Era isso que eu queria deixar aqui registrado, né? E espero que melhore, né? Já que tem tanto recurso e o prefeito realmente se preocupa com a cidade. Próximo vereador, Vladimir Labanca. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, vamos iniciar aqui com a Secretaria de Patrimônio, Cultura e Turismo da cidade de Olinda. Teve despesa realizada 12.038.991,90. Eu conversei com o secretário aqui, está incluso despesa com pessoal, né, manutenção, todas as despesas que tem na Secretaria de Patrimônio. Então, foram gastos 12.038.000, enquanto só o Carnaval teve uma despesa de quase 15 milhões. Se você subtrai dessas despesas aí, da Secretaria de Patrimônio, as despesas com pessoal, com manutenção, com tudo isso, com certeza vai cair pela metade. Isso significa que tem mais de 9 milhões empenhados, que deve ser pago aos artistas que foram contratados, as agremiações, os acordos que fizeram, né? Porque eu não acredito que metade dessas despesas não seja com o pessoal. Se gastou 12, Vinícius, né? Metade das despesas aí com pessoal, com manutenção, gastaram 6 milhões fazendo cultura nessa cidade, e esses 6 milhões, né, para 15 milhões está muito distante. Então, tem muita gente sem receber, prestadores de serviço sem receber. Eu peço só para dar uma aumentada aí no microfone, um pouquinho nem nada, por favor. Todo mundo sem receber, e por isso, né, como é que faz um carnaval tão caro, sem contemplar, podendo contemplar apenas os artistas locais, os fazedores de culturas locais, traz artistas de tudo que é lugar sem condições de pagar. Isso demonstra que não foi pago.
eu queria até saber se tem condições de saber quanto desse valor de 12 milhões que foi gasto até o segundo quadrimestre, até agosto, de pessoal, se tiver condições de saber. E outra coisa, senhor presidente, senhoras e senhores, que nos preocupa é a queda de arrecadação. Né? A gente vê aí despesas do município, IPTU, ISS, imposto de renda, taxas, né, cair de 203 milhões para 170 milhões, a previsão. Era 203, 170 milhões. A gente vê aí a contribuição previdenciária caindo, patrimoniais, laudênio, aplicações financeiras caindo, as transferências do governo federal caindo. Então, a queda é generalizada, não é só o repasse do governo federal, porque, com certeza, o governo federal arrecadou menos, diante do que eu estou vendo aqui, e repassou menos. Né? Se arrecadou menos, vai ter que repassar menos. Então, isso é preocupante. Eu acho que é uma falta de política pública, de atração de investimentos, de tentar incentivar a economia local, fazendo com que a economia criativa ela seja o foco principal, porque não precisa de espaço feito em indústria, mas a gente tem que atrair aí o pessoal da ciência da tecnologia, atrair o pessoal que faz televisão, o pessoal que faz cinema, os arquitetos, para a cidade de Olinda. E isso é falta de políticas de investimentos que a cidade não tem, e também a burocracia. Tudo para resolver aqui em Olinda é muito burocrático. A gente vem perdendo espaço para Paulista na construção civil, porque aqui passa mais de ano para conseguir um alvará para a construção, enquanto em Paulista é 2 meses. Então, essa burocracia, essa injeção da máquina que existe... Vereador, peço que o senhor conclua. É o principal motivo dessa queda de arrecadação, da queda de moradores do município que o IBGE fez. A densidade demográfica caiu, as pessoas saindo de Olinda, enquanto Paulista, que é depois do centro, né? Recife, vamos dizer, é o centro do negócio, mas Olinda está aqui do lado, enquanto Paulista vem aumentando. Então, é preocupante essa situação, né, que a atual gestão vem fazendo com a cidade de Olinda, sem políticas de investimento, de atração de investimentos. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador Everaldo Silva. O senhor está satisfeito? Próximo vereador Jesuíno Araújo. Senhor presidente, a gente ouviu atento a toda a informação que o secretário passou aqui, e praticamente é a mesma coisa, demonstrando valores que foram arrecadados e valores que foram já gastos, né, realizados. É prevista e a realizada. Sempre é dessa forma, a gente não consegue visualizar na ponta a realização dessas arrecadações que são feitas aqui no município, né? Como foi colocado pela vereadora Dete, e a gente ia tocar também nesse assunto, e PVA, eu acho que foi o que mais arrecadou, né, em todos aqui, 107%, aumentando aí 7,84%, né, 36 milhões e 600 mil reais, né, um valor bem pujante mesmo, mas a gente vê hoje a cidade totalmente esburacada. Eu convido o secretário para ir conhecer lá, não sei se o secretário conhece, a Estrada do Caenga, lá em Caixa d'Água, né, e outras ruas aqui da cidade, secretário. E a gente não consegue visualizar os recursos que vocês estão arrecadando, que está sendo arrecadado, visualizar na ponta o que está sendo feito. Né? Então, a gente recebe diversas demandas de moradores, né, reclamando da ausência da prefeitura em várias ruas no município de Olinda. Aí a gente entra na questão da CIP, né, da iluminação, contribuição de iluminação pública. Uma arrecadação de mais de 19 milhões, onde a gente não consegue visualizar, né, essa troca de lâmpada tão eficaz que a prefeitura fala. Né, a colocação de LED agora com a empresa que hoje, Olinda, fez esse contrato, a PPP,
que é a maior PPP em todas as cidades. Tem cidade hoje que fez a PPP pagando mais barato e já com a cidade hoje totalmente iluminada em LED. Olinda não. Olinda não, a gente só consegue visualizar algumas vias principais aonde tem LED. Mas na comunidade, na periferia, aonde os assaltos é constante, a gente ainda não conseguiu visualizar a empresa chegando a esses bairros, né? E tem aí 12 anos, tem 12 anos para fazer, né? Então, assim, é muito tempo e muito dinheiro que Olinda vai perder, né, com essa PPP. A gente vê a questão da saúde, né, como foi colocado, a perda de arrecadação, né, na parte de auxiliar de saúde bucal, na verdade, né, onde a gente já não consegue visualizar nos postos de saúde o atendimento bucal na cidade e ainda mais perder mais receita, né? A semana passada, secretário, domingo, eu fui na comunidade Beiramangue, na Travessa São Sebastião. Existe um morador lá que perdeu o dedo. E lá no posto de saúde não tem curativo, não tem material de curativo, não tem esparadrapo, não tem gases, não tem a pomada que ele precisa passar. Eu comprei do bolso, junto com alguns moradores, para poder atender a esse morador. Então, a gente vê milhões entrando na cidade e a gente, na ponta, não consegue visualizar, porque a reclamação ela é geral. Eu estou dizendo aqui, eu pergunto a você que está assistindo a gente, se no seu posto de saúde tem remédio, tem material de curativo, tem médico, tem odontologia. Tenho certeza que muitos postos faltam alguma coisa. E aí é onde a gente vê, aí eu não entendo qual o critério que a prefeitura usa, vocês usam, quando vocês vão disponibilizar a verba. Porque vocês colocam aqui, para a Secretaria de Comunicação, 5 milhões de reais, onde a gente não consegue visualizar a comunicação da prefeitura, mas é gasto todo ano. Esse ano aumentou, porque parece que o ano passado foram 4 milhões e pouco. Esse ano já aumentaram aqui. 5 milhões o orçamento anual e já foram gastos 3 milhões e 900 mil. E eu pergunto ao morador de Olinda, aonde consegue visualizar a comunicação da prefeitura para toda a cidade de Olinda? A gente não consegue visualizar. E aí, quando você chega na parte da Secretaria de Esporte e Juventude, colocam 2 milhões e 600 mil. 2 milhões e 600 mil. A Secretaria de Governo, né, a Secretaria de Governo são 5 milhões. Secretaria de Governo, onde o prefeito fica e toda a sua equipe, né? São 5 milhões lá. Mas a de esporte, eu pergunto ao morador, quem é desportista na cidade, já teve lá na Secretaria de Esporte, pedindo um apoio para viajar, para competir. Eu não falo nem competir fora da cidade, tá? Eu falo competir aqui na cidade. Teve algum apoio representando Olinda? Tenho certeza que muitos receberam a negativa. Vai lá pedir uma bola, pedir um colete, pedir um padrão, pedir o apoio, como eu já disse, onde tem muitos colegas aqui, vereadores, que apoiam atletas que viajam para fora do estado para competir e para representar a cidade de Olinda e dizer lá com a foto, lá mostrar a foto com a bandeira de Olinda, mas a prefeitura não chegou com nada. Mas foi colocar lá 2 milhões e a gente não consegue visualizar, né? A gente visualiza muito o oba-oba, entendeu? Isso eu estou falando é porque as pessoas reclamam, não é porque Jesuína é de oposição, tem que falar e meter o pau. Não, eu estou falando o que eu recebo de informação, secretário. E como Vossa Excelência representa a Secretaria da Fazenda, eu queria que a Secretaria da Fazenda pudesse responder aos moradores a situação dos cemitérios, onde a gente já vem debatendo aqui diversas vezes, e são colocados recursos em várias secretarias e não consegue resolver. Então, assim, são números que são colocados aqui na mesa, mas na ponta falta. Na parte da educação, vários auxiliares estão faltando para as crianças autistas da cidade, que não têm um atendimento. Vá procurar um psiquiatra infantil, para ver se consegue atender um atendimento para uma criança. Então, assim, são situações que a gente vem colocando aqui
né, onde a gente não consegue. Aí vem aqui, aí tem meio ambiente e planejamento urbano, 8.900.000. 8.900.000. A semana passada, o recolhimento de animais de grande porte ficou parado praticamente a semana toda, sem recolher. Vereador, Entendeu? peço que o senhor conclua. Eu vou concluir, senhor presidente. Então, assim, para mim, as RDQ, né, que são apresentadas aqui através dessa gestão, é meramente a colocação que tem que ser colocado, entendeu? Porque para a gente ver na ponta sendo feita, a gente não consegue visualizar, não consegue. E aí eu bato de novo, 36 milhões. Olinda arrecadou mais de 36 milhões com IPVA, com multas e IPVA dentro da cidade. E a cidade hoje é só buraco, é só buraco. Se eu estiver mentindo, eu quero que o secretário mostre as ruas todas pavimentadas aqui, ou pelo menos a maioria, porque todas não vai estar, todas não vão estar, mas que pelo menos diminuísse um pouco mais a quantidade de buraco que tem aqui nessa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo, vereador Jojo Guerra. Bom dia a todos, a todas. A mesa, na pessoa do secretário, né, seja bem-vindo, secretário. E é muito bom ter o senhor aqui sempre explicando, mas eu quero ressaltar aqui que o senhor tem feito seu papel, né, de apresentar a gente aqui, a essa casa, todos esses números, mas eu gostaria que os secretários tivessem esse compromisso com o senhor, né, que o senhor conduz esses valores, né, através do senhor e da secretária da Fazenda, e a gente não vê esses números nas ruas. Eu quero aqui incorporar a fala do companheiro Jesuíno, toda a sua fala, Jesuíno, Adete Silva, o Labanca, que a gente estamos na ponta da corda, senhor secretário. O senhor lidar com esses números e repassa justamente para o gestor da cidade. E o senhor secretário tem que ter essa obrigação justamente para o senhor não estar sofrendo aqui, né? Porque os recursos são passados. Mas o secretário tem que fazer o seu papel. E eu quero ressaltar, eu quero pontuar aqui sobre IPTU. Eu sou de uma comunidade carente, pobre, necessitada demais. E a gente sabe que os IPTU, a gente aqui nessa casa, fomos induzidos, não, né, com engano, assim, diretamente. Mas o que foi discutido aqui nessa casa, o aumento do IPTU, não era no IPTU, era justamente nas coletas. E os ricos, as taxas, né, de coleta e de iluminação também, que os ricos pagariam mais, como acontece, né, em países desenvolvidos. E a gente assinamos aqui, o vereador, todos nós assinamos a favor disso aí, só que não foi diretamente para a coleta, né? Mas foi justamente dos IPTU. Eu estava conversando com o companheiro Vinícius, que na minha comunidade as pessoas são pobres, humildes, mas gostariam de pagar seus IPTUs, mas não está conseguindo mais, porque teve IPTU com quase 400% de aumento, que estava direcionado esses aumentos que a gente aqui, essa casa aqui aprovou. Eu quero até colocar meu nome sobre isso, que a gente fomos convencidos de pagar, de ter esse aumento da arrecadação, justamente para ajudar a coleta, não nos IPTU. Como eu represento a comunidade muito carente, então as pessoas me procuraram. Foi feito aqui um guichê 14 aí na fazenda para o pessoal procurar e não teve jeito. Então o que é que está acontecendo? Muitos estão deixando de pagar seus IPTUs. E isso é ruim para o município, a arrecadação, já que o município não tem área industrial, né? O comércio é fraco, a gente sabe disso, que o comércio aqui é fraco. A gente vê pessoas indo para o Recife fazer suas compras. E a gente vem falando isso aqui, que hoje eu tenho família que tem comércio no centro da cidade e está parando o comércio no centro comercial do Recife. Por quê? As periferias, subúrbios, estão mudando a lógica das pessoas não ter que ir ao centro da cidade ou diretamente a um shopping. Então, eu venho discutir isso aqui. Eu fui questionado aqui nessa casa, faz mais ou menos 15 dias, né, por um vereador, que eu estava reivindicando que a melhoria que tinha que ter nas periferias, no subúrbio, onde tem o mercado, onde tem o comércio, né? O que o Jesuíno falou aqui a respeito dessa arrecadação dos IPVA, a gente não está vendo na rua.
Está um problema de drenagem, de insalubridade de saúde ali em Beberibe, é água exposta a céu aberto, o comércio, ninguém vai comprar em Beberibe porque não dá condições, né? O direito de ir vindo, a calçada, os comércios, quem é que vai fazer compra, né, em uma feira, Dete, que só tem lixo, lama, esgoto a céu aberto. Os supermercados lá que estão produzindo para o ICMS aqui do município, está lá, a mercê, as pessoas jamais vai comprar ali em Beberibe, que eu falo Beberibe, mas a parte de Olinda, Caixa d'Água, aquele centro comercial. Não só lá, como também em Águas Compridas, onde quando qualquer chuva, as pessoas ficam impossibilitadas de fazer suas compras para gerar renda para o município. Então, eu quero pontuar aqui, senhor secretário, que o senhor tem feito seu papel apresentando aqui essa casa com muita humildade, né, com muitas condições, né, isso, mas o secretário é preciso sim ir para a rua, como o prefeito aqui falava, que se ele vai para a rua, você vai botar o pé na lama, e o secretário também tem que colocar. Mas tem que ter um conjunto dessa fala para que o secretário sente com o gestor da cidade e discuta o que realmente tem que ser feito, porque a arrecadação existe, a deficiência também está existindo. Por quê? Porque não está tendo investimento ou que o secretário tenha a boa vontade de ajudar o município, de ajudar o prefeito a arrecadar mais. Por quê? Porque a deficiência está existindo, né? Então, a gente vem pontuando aqui nessa casa sobre os IPTU, sobre o ICMS, que é preciso, se está tendo dificuldade com o governo federal, né, a gente ainda não sabe, a gente não pode estar julgando aqui, a gente sabe que começou agora o processo. Vereador, peço que o senhor conclua. Obrigado, senhor presidente. Rapidinho. Então, se tem a deficiência, então, tem que mover situações que o próprio gestor ou quem é direcionado, né, a caneta do secretário, dele ajudar a arrecadar mais para o município. E isso não vem acontecendo. Então, essa é a minha fala, essa é a minha pontuação sobre o IPTU, que as pessoas humildes e pobres querem pagar seus IPTU, mas não está tendo condições. E a questão do ICMS, que o prefeito venha melhorar no subúrbio e nas periferias, as condições das pessoas comprar no nosso município. E isso também não vem acontecendo. Então, essa é a minha fala, essa é a minha reivindicação. Sobre a iluminação, rapidinho, senhor presidente, sobre a iluminação, o que o Jesus falou aqui, eu vim falando aqui nessa casa, que essa é o que a gente aprovamos aqui nessa casa, essa APP, é preciso começar de dentro para fora. É onde está tendo assalto, onde tem violência, onde tem as drogas, e a gente sabe que nas vias principais da cidade já está iluminada. Vamos começar de dentro para fora, como eu venho falando. Vamos começar a botar essas luminárias lá dentro das periferias, dentro do subúrbio. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Próximo vereador Vinícius Castelo. eu vou procurar ser objetivo, justamente porque eu acho que muito do que os companheiros aqui da oposição já falaram já me contempla. Mas, na verdade, eu vou ser objetivo e repetitivo, porque isso é algo que eu já tenho falado para o secretário, Vossa Excelência, a respeito da prestação de contas, né, de uma secretaria extremamente importante para o nosso município, né? Eu vou reiterar o que eu já tenho reiterado desde o primeiro momento em que eu tive a oportunidade de participar de alguma audiência na qual o senhor representou a secretaria, agora o senhor é o atual secretário, né? E aí eu vou pedir para Vossa Excelência, como atual secretário, para novamente ouvir o que eu estou falando já tem 2 anos e meio, né? Esta prestação aqui não é suficiente. Essa prestação aqui não diz muita coisa. É importante que a gente entenda esse espaço público. Aqui é a Casa do Povo. E sendo a Casa do Povo, Vossa Excelência não só tem que prestar contas para nós, que representamos o povo, mas para a população. É por isso que existe a transmissão. Se o senhor chegar para qualquer local e dizer receita prevista e realizada, receita tributária prevista, 203 milhões e 74 mil, realizada, 170 milhões, 83%. Eu desafio Vossa Excelência a chegar na comunidade e pedir para que a população, né, lhe responda o que é que se entendeu disso. Acho que muito dificilmente vai se entender alguma coisa daqui. E o que Jesuíno levanta, o que Labanca levanta, o que Dete levanta, o que Jojó levanta sobre a política de ponta,
é porque a audiência pública é uma excelente oportunidade para a gestão dizer com o que está trabalhando, para poder falar quais são as políticas públicas que estão sendo estabelecidas na nossa cidade, quais são as defasagens que foram superadas, especificar, senhor secretário. Só ler essas questões aqui, números, porcentagem, é muito vago. Falta. E quando falta, a gente novamente peca. Porque Vossa Excelência não só tem a responsabilidade de falar o que é que a Secretaria está falando para a gente, mas se o povo que está aqui nos assistindo não entende, eu não vejo sentido. Né? E aí, novamente, vou pedir, encarecidamente, reavalie essa prestação de contas. Eu não sei se o senhor, como técnico, consegue entender isso aqui tudo e acha suficiente para a população lindense. Mas eu, enquanto representação do povo, volto a reiterar, não acho que esteja à altura do compromisso que nós precisamos ter enquanto agentes políticos para poder traduzir esses números num comparativo do que é construir política dentro da cidade. O senhor tem a oportunidade de sair daqui ovacionado, dizendo para o povo, estamos corrigindo essas questões. Em determinado governo era assim, ajustamos. A arrecadação foi assim, melhoramos. E isso não se é dito. São números vagos, e entenda quem quer entender. Interprete quem quer interpretar. Eu acho que nós não estamos aqui para isso. Só quero deixar aqui novamente essa sugestão, porque se a população, que são os principais responsáveis, inclusive, por manter todos nós aqui, não está participando dessa discussão, novamente, é um erro. E é um erro trazido pelo Poder Executivo, e enquanto Legislativo, eu preciso traduzir como eu interpreto 2 anos e meio de uma prestação que, novamente, fala só para si e não inclui o povo sobre o que é esse orçamento. Obrigado, senhor presidente. Não tendo mais vereadores para fazer suas perguntas, passo a palavra para o secretário Luciano Brasileiro. Obrigado, presidente. Essa oportunidade de esclarecer ainda mais, senhores e senhoras vereadores. A primeira situação, eu peguei aqui os pontos que eu acho que cabe a gente colocar um contraditório e até mesmo esclarecer. A primeira situação que se colocou aqui é com relação ao carnaval. Eu entendi como é que um carnaval de 15 milhões e a Secretaria de Cultura aplicou 12. Aí só lembrando que o Carnaval de Olinda é o principal evento da nossa cidade e envolve todas as secretarias. Então, quando a gente fala num carnaval de 15 milhões, significa dizer que todas as secretarias realizaram e liquidaram despesas referentes ao carnaval. E que o Carnaval de Olinda é até mais uma questão que não se restringe a esta gestão. É uma coisa já cultural, histórica, né? O Carnaval de Olinda, principalmente no que tange às agremiações, é impossível de ser pago assim de forma tempestiva, porque todas as agremiações, para se habilitar a receber recurso público, ela tem que prestar conta. E essas prestações de conta não se dá de forma tempestiva. Por mais que a gente planeje, por mais que a gente solicite de forma antecipada, né, quais são os documentos que viabilizam uma prestação de contas, por mais que a gente faça isso de forma até educativa, né, todo ano acontece da gente ter dificuldade de realizar o pagamento, tendo em vista a qualidade da documentação apensada à Secretaria em atendimento aos requisitos obrigatórios de prestação de contas. Com relação ao que o nobre vereador Labanca colocou, com relação a todas as receitas estão caindo,
Vereador, é só para ter um melhor entendimento. A receita que está aí prevista nessa primeira coluna é a receita prevista para todo o exercício, ou seja, os 12 meses do exercício fiscal de 2023. E a receita na coluna ao lado é a receita aferida até 31 de agosto de 2023. Ou seja, eu não posso ter, em tese, uma ou outra receita, sim, mas eu não posso ter, em tese, receita aferida em 8 meses superior ao que está orçado para 12 meses. Então, quando se fala que IPTU, ISS, a gente está, as rubricas de arrecadação própria, como um todo, está abaixo do previsto para o ano, mas está muito acima do previsto para o quadrimestre. Então, há sim, de fato, crescimento nas receitas próprias, bem como nas taxas e contribuições. O déficit orçamentário nas receitas estão basicamente nas duas rubricas, FPM, na realidade 3 rubricas, FPM, Fundeb e ICMS, sendo o ICMS a mais representativa dessas quedas. Algumas questões levantadas aqui pelo nobre vereador Jesuíno. Vossa Excelência colocou essa questão da aplicação dos recursos oriundos da arrecadação do IPVA na nossa malha urbana, né? Eu só vou trazer alguns números que eu tenho aqui na minha cabeça, vereador. O prefeito Lupécio, só em 2 bairros, né, Sapucaia e Águazinha, ele calçou mais de 80 ruas. Com relação a recapeamento, esse ano fizemos recapeamento em todas as principais vias do município, todas as principais vias, inclusive atendendo quase todos os bairros. Esse ano, o prefeito iniciou uma grande obra viária, que é a requalificação de toda a extensão da Getúlio Vargas, até a Carlos de Lima Cavalcante, como também da Cândido Pessoa, e concluiu uma grande obra viária, que foi a Presidente Kennedy. O vereador Jesuíno também colocou a questão da CIP. Cabe a gente ressaltar 2 situações. A primeira, que o recurso da CIP não é só para financiar as substituições de lâmpadas queimadas. Boa parte desse recurso vai para pagar o consumo da energia elétrica de toda a rede de iluminação pública. O que a gente destaca com a PPP é que esperamos, quando do investimento previsto na parceria público-privada, da colocação, da substituição dessas lâmpadas antigas por lâmpadas LED, que a gente venha diminuir esse gasto do consumo e aí sim a gente possa ampliar o próprio parque de iluminação pública. E esse investimento que a PPP vai trazer para o município, não é verdade que é de 12 anos, não. Está previsto, em 24 meses, realizar todas as substituições de lâmpadas, acho que chamada de lâmpada de mercúrio, no Parque de Iluminação de Olinda. Vapor metálico. Obrigado, vereador Labanca. Então, em 2 anos, todo ponto de iluminação pública da cidade de Olinda deverá, de acordo com o projeto, consequentemente com o contrato firmado da PPP, todo ponto de iluminação pública em todo o território da cidade de Olinda será requalificado com lâmpada LED de última geração. Com relação também a um questionamento do vereador Jesuíno com relação aos cemitérios, eu teria também
vários exemplos de aplicação na melhoria desses equipamentos públicos, principalmente da pandemia, 2020 para cá, como ampliação e aquisição de novos equipamentos. Me permitam chamar o cemitério de um equipamento. Com relação à taxa, que já foram, a gente lá na Fazenda já recebeu o ofício dessa casa, a gente respondeu o ofício dizendo que a secretaria responsável pela administração dos cemitérios é a Secretaria de Gestão Urbana, que caberia direcionar o ofício para que a mesma se pronunciasse como se faz a gestão dessas unidades, desses equipamentos públicos. Com relação ao que o vereador Jojo Guerra falou, de haverem casos de IPTU com aumento de mais de 400%, nós na Fazenda desconhecemos, até porque o aumento de IPTU ao longo desses anos, ele tem se dado conforme previsto na lei, que é apenas o repasse do índice da inflação, o INPC, se eu não me engano, ou é o IPCA. Se houver algum caso assim, fora desse contexto, eu sugiro que mande o contribuinte procurar a Fazenda, pode até me procurar diretamente, que a gente irá atender com todo o prazer e esclarecer para o contribuinte. Se tiver erro de lançamento, não tem porquê, a gente já fez uma série de correções, é normal o erro de lançamento, de corrigir e o contribuinte não ter prejuízo. E, por fim, com relação aos pedidos de informações do vereador Vinícius, a gente, mais uma vez, destaca 3 coisas. A primeira, vamos verificar o que é que a gente pode fazer para melhor apresentar. Todavia, a gente faz essa apresentação, obviamente é uma audiência pública, mas estamos fazendo essa apresentação aos representantes de toda a população de Olinda, que é a Casa Fiscal. A casa que efetivamente tem que ser apresentado essas prestações de conta, nos moldes que a lei, principalmente a Lei de Responsabilidade Fiscal, imputa à Secretaria da Fazenda apresentar. Já falei que maiores esclarecimentos não há problema algum em seguida de nós apresentarmos, até porque o quantitativo de lançamentos, por exemplo, dessas liquidações, é enorme. Não tem como a gente trazer essas informações todas aqui para uma reunião, mas, pontualmente, a gente se dispõe a apresentar e, volto a enfatizar, essas mesmas informações, de forma bem estratificada, de forma bem analítica, processo a processo, empenho a empenho, são apresentadas aos órgãos também externos de controle, além da Câmara Municipal, Tribunal de Contas e, pontualmente, ao Ministério Público. E Olinda, ano após ano, na gestão do professor Lupécio, vem tendo suas contas, tanto de governo como de gestão, aprovadas. Com ou sem ressalva, mas todas aprovadas. E, por fim, ainda nessa questão de informações, antes de nós trazermos aqui essas informações que apresentamos, todas de forma analítica, estão disponíveis no portal da transparência. E aí é mais um motivo da Fazenda se orgulhar. Quando nós chegamos aqui em 2017, sequer Olinda pontuava entre os 100 municípios com destaque no portal da transparência. Hoje, Olinda me parece ser o terceiro ou o segundo município que mais cresceu em transparência junto ao Tribunal de Contas por conta da transparência apresentada nesse instrumento chamado Portal da Transparência. Sem mais... Senhor presidente,
O secretário falou aqui que a despesa prevista é anual, mas na prestação de contas aqui está claramente até o segundo semestre, não fala. No final, né, tem os gastos da secretaria. Eu estou falando das receitas, que aqui tem receitas previstas realizadas até o segundo semestre. Previstas e realizadas. Então, tudo que teve de receita aqui foi queda. Infelizmente, é isso que eu estou lendo, ou então fizeram a prestação de contas mal feita. Presidente, por favor, um minuto só, para não ter réplica. Vereador Bier. Labanca, com todo respeito que eu tenho a Vossa Excelência, mais uma vez, Vossa Excelência está equivocado quando discute esse assunto. Porquanto, tem que entender, né, que é um percentual, é quadrimestre 1, 2, 3. Então, não vai nunca ter o que Vossa Excelência está querendo colocar aí, vereador. Eu acho também, presidente, que mais didática do que a explicação do secretário Luciano, que tem realmente uma capacidade muito grande de expor aqui nesta casa todos os relatórios quadrimestrais que nós estamos aqui acompanhando há alguns anos, só se nós abrirmos, e já existe aí uma escola fazendária, né? Para a gente fazer um curso, realmente, só se for. Nosso presidente contratar uma escola fazendária para dar um curso, para que a gente possa realmente esclarecer pedagogicamente, né, cada coisa, porque didaticamente a explicação está dada. Eu estou lendo, eu tenho todas elas. Eu acho que Vossa Excelência tem o primeiro esse. Eu tenho todos. Todas as prestações de contas eu tenho lá no meu gabinete. Então, não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida da prestação de contas do esclarecimento. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Próximo, o vereador Jesuíno Araújo. Primeiro, eu só quero rebater aqui a resposta do secretário na questão da arrecadação do IPVA, que foi como eu tinha colocado, né, 36 milhões, e onde a gente não consegue visualizar a efetivação clara nas ruas da cidade. Então, primeiro, ele deu um exemplo de 70 ruas em Aguazinha e Sapucaia. A gente sabe que esse recurso de 70 ruas ainda era quando o ex-vereador, o atual prefeito era vereador. Essa discussão ainda era lá atrás. Então, esse recurso não se deu em nenhum momento com essa gestão. Esse recurso veio da gestão passada, da gestão do ex-prefeito Renildo Calheiros e a ex-prefeita Luciana Santos, que fizeram, na época, o projeto e tiveram a capacidade política e técnica de trazer esse recurso aqui para a cidade. Então, nada a ver com o recurso interno da cidade. Aí a gente fala da Presidente Kennedy, como foi colocado, Vossa Excelência. Presidente Kennedy, a gente sabe que teve uma parcela bem maior, que foi através de empréstimo, né? E, inclusive veio na época para cá. Se não usaram, tudo bem. Mas vieram para cá, acho que era 23 milhões, eu acho, para discutir. Tudo bem. Não foi usado, mas veio para cá. Pronto. A questão do binário, como é colocado lá, porque assim, quando a gente fala da questão do tapa-buraco, que a gente não consegue visualizar, e a arrecadação de mais de 36 milhões, e dá exemplo de Sapucaia e Aguazinha calçando 70 ruas, que não foi recurso dessa atual gestão, pegou carona já na gestão passada. Inclusive, o mandato passado do atual prefeito foi carona do mandato de Renildo junto com o Luciano. A gente tem que dizer a verdade, porque as ruas que foram inauguradas no mandato passado praticamente foi oriundo da gestão passada. Acredito que o líder do governo, que na época era PCdoB, pode confirmar essa situação que eu estou colocando. E o binário, 45 milhões do binário foi empréstimo. Não foi também dinheiro realizado de recurso interno do município de arrecadação. Então, é empréstimo. Então, a gente fica vendo, e quando vai e coloca exemplo que foi feito tapa-buraco nas avenidas, é muito fácil você fazer o tapa-buraco na avenida, onde passa muitos carros, onde passa muito ônibus, né? Mas e os tapa-buracos das ruas locais, que não está sendo feito?
a visibilidade é outra. Para a gestão, o que eu entendo hoje, secretário, o que eu entendo hoje, tá? É que a gestão, ela quer ver obra na rua. Obra na rua. Obra, várias obras paradas e as obras sendo feitas, né, sendo mal executadas. E o que a gente vê é isso, é dizer que tem obra na rua, mas obra com eficácia, com eficiência, né? Porque se você for perguntar ali para os moradores que vivem ali e próprios comerciantes, os 45 milhões que vão gastar no binário, e eu tenho quase certeza, eu não sou especialista, mas 45 milhões que vão gastar no binário, dizendo que vão resolver o problema da fluidez de trânsito, não vai ser resolvido. Tenho certeza que não vai ser resolvido, e mais na frente a gente vai poder cobrar isso da gestão, que foram gastos 45 milhões de empréstimo, que vai ficar para as outras gestões, com certeza 2025 fica para a próxima gestão, porque essa gestão, o final dela é agora dezembro de 2024. A gente vê, são essas situações. Então, assim, o que a gente precisa, secretário, é que os valores que sejam arrecadados, é que realmente eles sejam executados. E não ser colocado aqui, a CIP mesmo, a arrecadação da CIP, o valor que fica para a gestão é um valor bem mais alto do que ela paga a CELP. Tenho certeza, bem mais alto do que ela paga a CELP. Entendeu? E a gente vê um contrato desse PPP que foi falado, no projeto lá tem 12 anos. O que tem no projeto que foi encaminhado para cá são 12 anos de projeto. Então, a empresa tem 12 anos para fazer a substituição. Então, a gente começa, porque começou o ano passado, não foi? Mas não foi trocado na beira-mar? E as outras? Nenhuma, é tudo com recurso próprio? Pronto, então vai começar quando a PPP? Nesse ano 2023. Então, 2 anos, 2026. Mas aí não já vai estar aqui, não vai adiantar de nada. Mas tudo bem. Muito obrigado, secretário. Senhor presidente. Próximo é Senhor presidente. vereador Jojo Guerra. Presidente, sobre a fala do secretário, né, que ele falou sobre o IPTU, secretário, eu mesmo sou vítima. Né, a gente pagava R$ 168 e o IPTU que chegou para minha casa simples, humilde, foi de 968. Então, hoje represento as pessoas que realmente, que eu acho muito legal, né, na minha comunidade, que são pessoas humildes, simples, mas eles gostam de pagar os seus IPTU, seus impostos. E foram muitos que me procuraram. Quando eu falei que tinha aqui na fazenda para receber o pessoal no guichê 14, realmente eles vinham, mas não resolviam. Então, eu quero ressaltar que eu sou testemunha do que passou. Então, depois vou lhe procurar e aí eu vou botar nas redes sociais e representar as pessoas que foram realmente atingidas nisso aí e estão sendo prejudicadas, porque elas querem pagar seus IPTU, isso é muito legal. Apenas se houve até um comentário aqui na Fazenda, né, que do ano passado teve um drone, né, fazendo mapeamento, e através desse drone, com as fotos, as pessoas estavam melhorando um telhado que tinha um vazamento, né, então foi constatado que estava aumentando, né, o seu imóvel, e foi muito complicado. Então eu sou testemunho disso aí. Muito obrigado. Senhor presidente. Senhor presidente. Ok. O próximo, o vereador Felipe Nascimento. Senhor presidente, primeiramente quero agradecer a Deus, né, saudar todos os vereadores aqui presentes, né, parabenizar a Luciano Brasileiro e a Amanda aqui presente pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo aqui na cidade, juntamente com toda a secretaria. E só um feedback aqui, presidente, só para falar o que a gestão fez em 4 dias, né, a gente inaugurou 2 ruas, né, inaugurou também um laboratório de informática, deu ordem de serviço a uma rua na igreja aqui próximo, em Casa Caiada. E hoje vamos inaugurar mais uma rua em Peixinho, presidente. Queria até convidar o pessoal da oposição que está aqui presente, né, que já foi falado aqui também, algum vereador, que eu não vou citar o nome, em termos de carona de recursos, né? Mas já teve vereador aqui também que pegou carona, né, pegou carona com o atual prefeito em 2012, né, que na época foi vereador.
né, por causa dessa carona. Né? Mas a gente, eu tenho certeza, viu, presidente, e o secretário Luciano Brasileiro, que vocês vão continuar levando qualidade de vida juntamente com a gestão do professor Lupécio, e pode ter certeza que a bancada aqui está de portas abertas para defender nos 4 cantos da cidade de Olinda. Obrigado, senhor. Vai ser aonde, Felipe? Perdão, presidente. Próximo vereador Vinícius Castelo. Vinícius Castelo não, Ricardo Souza. Presidente, Senhor presidente, bom dia a todos e a todas. Queria só deixar registrado aqui, senhor presidente. A gente sabe que Olinda é uma cidade que precisa de muito recurso federal, Luciano, e sabe do controle que a Secretaria da Fazenda tem tido com as finanças do município, anteriormente com a secretária Mirela Almeida, onde a gente conseguiu enxugar tanto recurso e entregar muita coisa para a população. Imagine que a gente foram entregues mais de 400 ruas em Olinda. Imagine que a gente tem o binário hoje sendo fruto também do apoio dessa Casa Legislativa, quando nós, Tony, conseguimos aprovar o empréstimo. Tem a Presidente Kennedy, que já fazem anos que não tem uma morte na Presidente Kennedy. Hoje, com a parceria com o governo do Estado, está sendo toda recapeada, toda requalificada a PE15. Em parceria com o governo federal, está sendo feito o canal do Fragoso e o município arcando com a parte que cabe a ele, porque a gente tem condições hoje de ter uma finança do município organizada, vereador Everaldo. E aí a gente imagina também N postos de saúde sendo requalificados. Tem muito para fazer? Tem muito para fazer dentro da sua casa, vereador Irmão-Biá. Talvez Vossa Excelência não consiga resolver todos os problemas dentro daquele mês. Talvez Vossa Excelência precise fazer uma programação durante um ano para poder organizar, porque quebra um cano, quebra uma lâmpada, a questão do lixo. Então, dentro da sua casa, talvez Vossa Excelência não consiga resolver tudo dentro daquele mês. Por quê? Porque o orçamento é isso. Administrar a cidade é a mesma coisa que administrar uma casa. Então, a gente tem que ter uma organização e deixar aqui claro que a Prefeitura de Olinda hoje, ela consegue entregar à população muita coisa. Precisa de mais? Sempre precisa de mais. Dentro da minha casa sempre precisa de mais. Imagine dentro da prefeitura. E aí eu queria ver qual é a prefeitura aqui de Pernambuco que se vive a mil maravilhas. Eu não enxergo uma. Todas têm sempre o que fazer mais. E por isso a gente precisa estar num projeto, vereador Felipe, que a gente consiga avançar em muito mais. Porque imagine calçar 400 ruas num período, não é para todo mundo não, viu? Muito obrigado, senhor presidente. Então, não tendo mais o que deliberar, convoco a próxima sessão para o dia 3/10, no horário regimental. Obrigado a Amanda Gouveia, secretária executiva, obrigado a Luciano Brasileiro e obrigado a todos os vereadores e até a próxima sessão. Fiquem com Deus e obrigado.